Estamos ao vivo. Boa tarde. Bom dia, Alzir. Boa tarde, quer dizer. Ei, Osana. Boa tarde. Fabiola, boa tarde. Margarete, boa tarde. Leandro. Fernando, André. Ô, André, quanto tempo que eu não te vejo? Tudo bem, André Luiz Ribeiro Soares? Aí você fala comigo assim, ler é fácil. Osmar Guerra Silva, tá? E família. Tá bom, faremos. Fernando e Margarete. Fabiola e Alisson, Rosana, as crianças, né? A Bela, o Washington e o Washington pai. Leandro, a mãe, né? E a gente tem a família toda. Cheia de charme, boa tarde. Ei, Viviane, boa tarde. Eu vou falar Ia Gonçalves, boa tarde. É assim que fala mesmo? Boa tarde, viu? Oi, Júlio, boa tarde. Ó nós aí. Tudo bem? Eliana também, Teixeira. Mariazinha Teixeira e família. De Formiga, muito bem. E Elisete, como é que você está? Elis, conseguiu então fazer a entrada no vídeo, né? Conseguiu, tá assistindo, que bom. Resolvemos essa parte. Eu tô dando uns minutos só para iniciar, uns 5 minutos. Conseguiu, né? Então tá bom. Abel, Marciano, Adonai Alcântara e Antunes de Piuí. Tá certo. Estamos todos em corrente de oração. Ao momento que nós nos juntamos e fazemos essa oração, ela envolve a todos que participam mentalmente, inclusive, eu acredito. Vamos nos envolver mentalmente, pedindo ao Pai que nos abençoe, a todos nós que nos reunimos aqui essa tarde em seu nome, e pedir que esse socorro que Ele vem nos dando em nossos lares se estenda aos nossos parentes, amigos, irmãos, que tanto têm necessitado encontrar em Jesus uma luz, um caminho, uma bússola, para todos seguirmos em frente. Abençoada seja essa oportunidade a todos que aqui estamos. Ei, Elaine, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Elaine. Um abraço para o Ilmair. Eu vou limpar meu óculos aqui. Ei, Ângela, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço, João, Tamira, Roberta, Flávio e na sua mãe também, né? Transmita um abraço a ela também, que as energias dessa reunião possam alcançar a todos nós. São 5 minutos, nós já fizemos a oração, então vamos começar.
o nosso encontro. E Fabrícia, boa tarde. Vamos falar sobre vida espírita. E existe um capítulo no Livro dos Espíritos que fala sobre vida espírita. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não, sabe? Nós vamos falar sobre vida espírita no sentido de eu perguntar, estou vivendo uma vida espírita? Ei, Patrícia, ei, Sandra, boa tarde. Eu estou vivendo uma vida espírita? E, em primeiro lugar, eu não quero causar polêmica de nada, não. Né? Eu só quero dizer, né, em primeiro lugar, que no momento em que eu falo a palavra espírita, né, é um significado de eu estar vivendo os preceitos que Allan Kardec junto codificou da espiritualidade superior, né? Porque, como todo mundo sabe, a nossa casa é Umbanda, e a Umbanda ela é, antes de tudo, espiritualista. Mas que, a partir do momento em que nós vivenciamos o espiritismo, né, eu me tornei espírita. Né? Não na prática da religião espírita, porque nós estamos praticando aqui, né, uma parte da Umbanda, mas sim a prática da vivência espírita, o que se torna muito mais importante. E por isso a pergunta, eu estou tendo essa vivência espírita na minha vida? Essa vivência que começa dentro do meu coração e se distribui como um raio de sol a todos que estão ao meu redor e se distribui, né, para as pessoas que estão caminhando juntos, né, no trabalho, na família, nos encontros, em todo lugar. Ei, Neide, boa tarde. Jandira, boa tarde também, viu? Boa tarde para vocês. Juliana, Patrícia, já cumprimentei. Então, quando eu digo assim, eu estou, que eu sou espírita, ou se eu sou espiritualista, tanto faz. É uma simples nomenclatura. É coisa de homens, né, que gostam de dividir as coisas para as bem entender ou entender melhor. Né? Se eu sou espírita, se eu sou espiritualista, se eu sou espiritista, tanto faz. É a forma como eu vivo a minha vida que me torna espírita diante dos olhos do meu Pai, que está no céu. Então aí sim eu digo, eu sou espírita. Né? Então, eu me considero espírita, pois eu tenho que viver os postulados apresentados pelos diversos espíritos que aqui estiveram e estão ainda. Se alguém chegar para você, eu escrevi isso para não esquecer. Se alguém perguntar para você se você é espírita, consulte seu coração. Não somente. E sinta-se espírita, ou espiritualista, ou umbandista, ou budista, ou seja o que for, pois é como vivemos a vida que nos faz, ou não, sermos espíritas. Né? Kardec, ele convidou a todos, quando ele estava enunciando a codificação, ele convidava a todos para conhecer a ciência espírita, né? Então vieram de várias religiões, irmãos, estudar o espiritismo como ciência. E a partir da ciência que ele apresentou também uma outra parte diferente da ciência. Ele apresentou uma parte referente à filosofia e à religião. E hoje nós, no Brasil, adaptados a essa ideia, né, mais religiosa do que qualquer outro país espírita do mundo, né, somos e devemos nos considerar ou não espíritas, porque a pergunta continua: eu estou vivendo uma vida espírita?
Essa é a pergunta que nós devemos fazer para nos nossos corações. E para começar, eu tenho uma historinha para contar, sabe? Eu acho que a nossa reunião essa semana, para compensar a semana da semana passada, será um pouco mais curta. Mas eu tenho uma historinha que é nova, né? E que eu ouvi e vou repassar para vocês. Um átomo um átomo de hidrogênio, vinha caminhando tranquilamente quando é, 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 eles quando ele encontrou outro átomo de hidrogênio passeando também. Eles se simpatizaram um com o outro, deram-se as mãos e continuaram seu passeio. Logo à frente, encontraram um átomo de oxigênio. A atração foi imediata. Deram-se as mãos, viram que aquilo era bom. E assim passaram a ser uma molécula. Ei, Pátia e Marta, tudo bem? Passaram a ser uma molécula, H2O. Dois hidrogênios e um oxigênio passeando juntos. H2O, para quem não sabe, é igual a água, né? Formaram uma molécula. E uma molécula sozinha não faz verão, né? Elas foram e procuraram outras moléculas de H2O e aí hoje nós temos a água, né? Imagina que a água formou uma comunidade, né? E por quê? Uma comunidade de a água é a soma de várias moléculas de H2O. Vamos pensar nisso. Se fosse é, um átomo sozinho, ele é menor, mas um átomo junto com outros átomos, principalmente quando forma água, eles são maiores. Assim também, um átomo de carbono estava passeando quando ele se associou a vários outros átomos, sabe, diferentes, formando moléculas. Várias moléculas formaram tecidos, vários tecidos formaram órgãos, e assim por diante, até que todas essas associações formaram um corpo humano. Um corpo humano é formado pela soma de vários átomos e moléculas. Um corpo humano sozinho é só um corpo humano sem vida. Ele precisa fazer uma associação. Um corpo humano se junta a uma alma, mais um fluido vital, e forma um ser vivo. Esse ser vivo sozinho não faz nada. Mas um ser vivo tem que procurar outros seres vivos, porque eles precisam formar uma família, uma comunidade e uma sociedade. Então, para começar a entender o que é viver uma vida espírita, eu não consigo viver uma vida espírita sozinho. Não tem como viver uma vida espírita isolado. Por quê? Porque para se viver uma vida espírita, nós temos que viver em sociedade. E é por isso que nós estamos nos envolvendo, nos aglutinando, sempre procurando estar juntos uns com os outros. Estamos todos nós aqui, neste momento, assim, pelo menos eu, isolados, né? Isolados entre aspas, né? Porque nós estamos nos procurando até que seja por computador, fazendo encontros semanais. Então nós temos necessidade de ver uns aos outros, mesmo que seja hoje de uma forma virtual. É assim que se vive em sociedade. Acontece que viver em sociedade, ela exige e tem suas complexidades, né? Uma sociedade, ela tem que ser regida por fatores de regulação, tem que ser regulados, existem leis, porque senão é, 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 acontecem
devido a essa complexidade, acontecem problemas. E esses problemas, eles são muito sérios, né? Porque nós começamos, quando nós nos reunimos em sociedade, a praticar uma coisa que nós chamamos de relações humanas. Então nós partimos de um átomo de hidrogênio lá atrás, que estava passeando e se juntou a outro átomo de hidrogênio. A minha câmera tá dando esse desfoque. Eu vou ficar desfocado por um tempo, daqui a pouco ela ajeita. Nós começamos de um átomo de hidrogênio que estava passeando, se juntou a outro átomo de hidrogênio, que se juntou a um átomo de oxigênio. Agora, vocês imaginam se o átomo de oxigênio resolve dizer assim: ah, eu não quero me juntar a esses dois hidrogênios. Nós não teríamos a água. Imagina se todo mundo decidisse viver sozinho e isolado. Nós não teríamos nem comunidades e nem sociedade. Então, é preciso que nós tenhamos, né? Imagina se o espírito se rebelasse e dissesse: eu não quero participar dessa vida com um corpo. Ele não teria possibilidade de progredir e nós não estaríamos aqui. Então, todos nós estamos sempre nos aglutinando, nos unindo uns com os outros. Essas relações humanas que nós estamos dizendo, eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Eu liguei a luz, né? Deixa eu me aproximar aqui para a câmera me acompanhar aqui, para ver se ela foca de novo. Ela vai focar, deve focar. Bom, essas relações humanas são complexas. Há umas reuniões atrás, eu até expliquei para vocês o que significa a palavra plex. Essa plex significa sem dobras, onde originou a palavra simplex, que é sem dobras, e a palavra complex, que é com dobras, né? Devido à complexidade das relações humanas, devido às muitas dobras, né? Às vezes, por exemplo, nós temos isso está me deixando incomodado. Nós temos muitas dobras, porque nós tivemos muitas reencarnações juntos. Há muitas dobras entre um e outros que fazem com que nós tenhamos que solucionar essa complexidade morando juntos, vivendo juntos, nascendo juntos, vivendo uma vida espírita juntos. Então, essas relações humanas geraram uma outra palavra chamada convivência. Eu estava ouvindo uma palestrante chamada Lúcia Helena Galvão, e ela disse que 70% a 80% dessa convivência humana é mal resolvida. Boa tarde, Tânia. Tudo bem? Boa tarde, Sandra. Nós temos, então, uma convivência mal resolvida. Nós não sabemos conviver com as pessoas. E isso gera essa complexidade. Nós não sabemos nem conviver conosco mesmo e nem conviver com as outras pessoas. Nós, muitas vezes, nessa convivência, perdemos o domínio de nós mesmos, permitindo que outras energias nos dominem o campo mental. Nós não conseguimos harmonizar nossas vozes interiores. E nós precisamos aprender a exercer essa convivência de forma equilibrada com o próximo e conosco mesmo. Aqui é que entra o Espiritismo, na hora de equilibrar essa convivência. É onde o Espiritismo se apresentou em nossas vidas, né? Porque nós aprendemos, ou precisamos aprender, que o Espiritismo ele entra nessa convivência como fator regulador. É onde eu vou aprender a conviver com aquela pessoa que eu não gosto, que eu não me simpatizo, mas que eu preciso aprender a conviver. Porque simpatia
é um fator de coração. Ele não é um fator da mente, né? Eu olho para uma pessoa e meu coração diz, simpatizei com ela. Ou meu coração diz, não, simpatizei com ela. Ou até o meu coração diz assim, tanto faz. Nem me simpatizei, nem me antipatizei com tal pessoa. Mas tudo conforme o coração. Então, o Espiritismo ele entrou aqui para nos regular. Quando falamos num fator regulador, falamos em um conjunto de normas e ensinamentos que equilibram essa convivência, por enquanto, dupla. Por que uma convivência dupla? É porque é eu e o outro. Eu tenho e carrego problemas comigo, eu tenho e carrego problemas com o meu próximo. Ou eu não tenho. Eu não tenho problemas de convivência nem comigo, nem com o meu próximo. E assim eu posso variar, né, essa convivência com diversas formas. Quando eu falo de espiritismo somando ao espiritismo o fator religião. Ei, Carla, boa tarde. Estamos aqui, graças a Deus. A religião torna esse relacionamento triplo, né? Porque deixou de ser eu e o outro e passou a ser Deus, eu e o próximo. O outro se transforma em próximo. Enquanto que era a relação eu e o outro, tudo bem, mas quando Deus entra, ele me transforma essa relação. Ela me transforma em que o outro se torna o meu próximo. Eu passo a ter, de aprender, através do Espiritismo, pelo lado religioso, ao amor ensinado pelo Cristo. E aí eu passo a depender, para o meu equilíbrio, do amor que eu tenho a mim mesmo, do amor que eu tenho ao próximo, do amor que eu tenho a Deus nessa relação integral entre nós dois. Então, é, é, nós precisamos compreender, e isso é muito importante, que o Espiritismo que nasceu na França e veio para o Brasil, hoje ele é completamente diferente na França e em outros países. Na França, em outros países, segundo eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, não se conversa sobre religião. O espiritismo na França hoje é totalmente científico. O país que mais trabalha o espiritismo na área religiosa é o Brasil. Então, esse fator de, de, de nos transformarmos nesse coração do mundo é porque nós conseguimos trabalhar essa religião sem que ela interfira ou transtorne as pessoas ao nosso redor que não seguem a nossa religião, né? Por isso que continua sempre, eu vou fazer essa pergunta, nós estamos vivendo uma vida espírita, segundo os postulados da espiritualidade que veio apresentar a codificação que trouxeram o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o livro dos médiuns, o Céu e o Inferno, obras póstumas. Estamos? Bom, por incrível que pareça, nós estamos praticamente no final da nossa reunião, mas ainda nós não estamos no final da nossa reunião. Existe no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a pergunta é, se eu estou vivendo uma vida espírita, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, está dizendo assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então tá, a pergunta que eu tenho que responder é essa. Eu estou vivendo uma vida espírita, então eu tenho que procurar pela minha transformação moral, primeiro. E tenho que fazer esforço para domar as minhas más inclinações, segundo. Então eu tenho que fazer um esforço por me libertar, usando a minha vontade, né?
Essa é, é a base desse ensinamento que está no capítulo 20, no capítulo 27, se eu não me engano, não sei. Sede perfeitos, 17, se eu não me engano. Sede perfeitos, um homem de bem. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E aí na pergunta, nós fizemos esse casamento, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Tá escrito assim, tem uma pergunta que fala: qual é o meio mais prático, o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Porque a gente não tem que fazer uma transformação moral? Então a Kardec pergunta: e qual é o meio prático mais eficaz? Prático é aquilo que significa o quê? Prático. Prático significa o quê? Próprio para ser usado. Então, Allan Kardec queria um meio prático, para que nesta vida, não em outra vida, não amanhã, não depois, agora. Qual é o meio mais prático? Hoje, agora. E eficaz. Que eficaz significa que produza o efeito desejado agora. Então, eu estou tomando, só para dar uma quebrada entre eficácia, que eu aprendi na Caixa quando eu trabalhava lá, que eficácia e eficiência são duas palavras completamente diferentes uma da outra. Então é o seguinte: eu sei fazer comida, aprendi. Ah, então tá. Então eu e minha irmã somos eficazes. Fazemos a comida e quando termina ela está gostosa. Ela é mais eficiente do que eu, porque ela faz a comida em meia hora e fica gostosa. Eu faço a comida em 3 horas e fica gostosa. Então nós dois fomos eficazes fazendo a comida, só que ela termina em meia hora e a cozinha está limpa, e eu faço em 3 horas o que ela faz em meia hora. Então eu não fui eficiente. E Kardec não pergunta sobre eficiência, ele não quer rapidez, mas ele quer eficácia. Então ele pergunta o meio prático mais eficaz. Ele não cobra tempo, ele cobra que nós cheguemos a um final, uma resposta final, né? Então eficaz é diferente de eficiente. Como que nós vamos fazer para alcançar um resultado final? Mais rápido é eficiência, chegar ao final é eficácia. Fique muito bem dito isso, para que nós não entendamos que eles não cobram da gente pressa, mas que nós devemos cobrar de nós resultados finais, porque nós devemos nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Então eu estava assistindo uma palestra do Raul Teixeira e ele estava dizendo sobre isso, né? Prático é aquilo é, 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 que é hábil para a prática ou para uma atividade, que produz o efeito desejado e eficaz. E para que isso, os espíritos responderam: para que você consiga isso, é preciso que você conheça-te a ti mesmo. No momento em que eu parto para essa batalha de conhecer-me a mim mesmo, eu tenho que obrigatoriamente inspecionar meu mundo íntimo. Eu faço um mergulho interior. Fazendo esse mergulho interior, vamos supor que eu vou e mergulhe nesse oceano desconhecido e verifico algo. Eu tenho que retirar de dentro de mim isso que eu encontrei nesse oceano desconhecido. Vamos dizer assim, que na prática, no mergulho que eu fiz para inspecionar meu mundo íntimo, eu descobri que eu sou egoísta. Eu retiro de dentro de mim
e digo: eu preciso trabalhar meu egoísmo. Muito bem. Quando eu descobri que eu sou egoísta e começo a retirar esse egoísmo de mim, fazendo esse trabalho, eu tenho que fazer um trabalho de educação. Então, um trabalho de educação, ele começa no você reconhecer uma má tendência e uma boa tendência também. Ah, eu tenho valores positivos e tenho valores negativos. Eu tenho esse valor positivo que eu posso reforçar, mas tenho esse valor negativo que eu tenho que consertar. A partir do momento que eu faço um trabalho de educação comigo, eu devo partir para a melhora da vida, o que me ajuda a fortalecer-me contra o mal. Então, é tudo um trabalho em conjunto, né? Que eu descubro que eu não posso viver sozinho, que eu tenho pessoas ao meu redor e que a partir do momento em que eu tenho pessoas ao meu redor, né? Eu tenho que não exigir delas essa mudança, mas exigir em mim e ver aquilo que eu muitas vezes não quero enxergar dentro de mim. Porque tem coisas que eu não quero enxergar dentro de mim. E esse papo é muito filosófico, que nós vamos filosofar hoje até falar chega. Porque ainda nós temos que comentar um livro aqui que eu estou lendo sobre isso, sabe? E aí que entra, né? A ideia de que nós temos vários livros espíritas que nos conduzem a esse caminho de acertar, né, a nossa vida. Então, por exemplo, dizendo aqui no livro Cirurgia Moral do Lancelin, né, no capítulo 21, Fazer o Melhor. Ele diz assim: em tudo que fizeres, nunca te esqueças de fazeres o melhor. Mas é preciso atenção. A procura dignifica. Então, o fato de eu entrar dentro de mim, fazer aquele mergulho naquele oceano, já me torna digno, porque eu estou me esforçando para dominar as minhas más inclinações. Eu estou mergulhando nesse oceano, procurando para ver o que eu estou precisando fazer para modificar a minha vida. Em segundo, né, tem um capítulo que é um pouquinho anterior, que fala assim: procura a perfeição. Fazer o melhor procurando a perfeição. Mas tem um capítulo anterior que diz: mas não te violentes. Não seja perfeccionista. É preciso equilíbrio. Porque muitos de nós tentamos fazer o melhor, sermos bondosos, gentis e amorosos, mas nos violentamos. E aí? Quando chegamos no final, estamos todos machucados, porque eu fui bonzinho com todo mundo, mas não aprendi a ser alguém bondoso, gentil e caridoso comigo mesmo. Sobre bondade, gentileza e caridade, ou amorosidade, nós vamos falar agora mesmo. Nós vamos continuar agora mesmo. Tem um exemplo de um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, né? O irmão Jacó é a história de um espírita que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, lá pelos anos passados, 1930, sei lá, 20. E ele foi um presidente que chegou lá no plano espiritual e percebeu que ele tinha ajudado muitas pessoas a ter luz, mas ele mesmo não tinha dado luz a ele mesmo. Então, a história de um espírita que tinha a verdade nas mãos, aplicou-a nos outros, mas esqueceu de auto-iluminar-se. Ei, Beth, boa tarde. Tudo bem com você? Esqueceu de auto. Mona Haddad, boa tarde também. Cida, boa tarde. Quanto tempo que eu não te vejo? Então,
esqueceu de auto-iluminar-se. Ele só queria apresentar a transformação para os outros. Olha, eu conheci algo muito bom. Eu conheci as verdades espíritas. E Alessandra, boa tarde. Eu conheci as verdades espíritas. Eu preciso mostrar para vocês. Olha aqui. Mas ele mesmo não aplicava aquilo que ele estava fazendo com os outros na vida pessoal dele. O espírita, talvez ele tenha esse problema, sabe? Eles dizem assim, nós dizemos assim, né? Eu tenho posse de uma grande verdade. Eu fico tão louco para passar isso para vocês que eu esqueço de passar isso para mim. Eu fico tão doido que vocês... Peraí. Eu fico tão doido para vocês se transformarem que eu esqueço de me transformar. Eu fico tão louco para salvar vocês que eu não me salvo. Então, em tudo tem de haver equilíbrio, né? Quando Jesus ele chegou aqui, né? Ele veio nos entregar um grande conhecimento, né? É de amar o próximo como a si mesmo. A Helena Petrovna Blavatsky, que é um nome desconhecido para algumas pessoas, ela é uma grande ocultista, era uma grande ocultista, né? Lá nos anos 1900, no início, no final do século XIX, início do século XX, que ela escreveu uma coisa dizendo assim: honrai a verdade com a prática. Meus irmãos, nós temos a verdade nas mãos. Nós temos livros que nos ensinam maravilhosamente como nós devemos nos portar perante o próximo e perante nós mesmos. E devemos honrar essa verdade, assim como nós honramos pai e mãe. Honrar esse conhecimento praticando essa verdade. Né? Se você quer um conhecimento, queira o compromisso. Qualquer um que queira praticar espiritualidade tem esse caminho a seguir, que é qual? Que é vivenciar, ter essa vida espírita, não querendo que os outros tenham a vida espírita. Seria muito fácil para mim ser um palestrante somente se eu não aplicasse essas palestras na minha vida pessoal, no meu contato com as pessoas ao meu redor. Então, honrai a verdade com a prática. Praticar o evangelho em nossas vidas começa da gente mesmo. Não que as pessoas pratiquem, mas que nós pratiquemos. Para terminar, eu até é uma novidade, né? Eu trazer um livro para vocês, né? Esse livro aqui, ó. Opa! O Cavaleiro Preso na Armadura. Uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Ele conta, e eu já li esse livro 2 vezes, e tem ele no áudio no YouTube, são 100 páginas, e ele está no áudio facinho, facinho, né? O cara lê o livro mesmo. Esse cara, eu me identifiquei muito com ele, sabe? Me identifiquei com a procura dele, me identifiquei em sendo um cavaleiro com a armadura presa no meu corpo. E ele começa, como todos os livros de heróis começam, há muito tempo, numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros.
Nos períodos em que ele não havia muito o que fazer, ele tinha um terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhes fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente, afinal de contas, ninguém pode agradar a todos. Afinal, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando a batalhar. À mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir, ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Aqui começa a complicação. Juliette e Christopher pouco viam um cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado, experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado da sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu da sua aparência sem a armadura. Às vezes, o filho, Christopher, perguntava à sua mãe como era seu pai. Então Juliette levava o menino para uma lareira e mostrava: aqui está o retrato do seu pai. Olha aí. Mas eu queria ver o papai em pessoa. Você não pode ver tudo ou ter tudo, exclamava a esposa. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Aí um dia a esposa falou assim: não dá, o cavaleiro. Parece que você ama mais essa armadura do que a mim. Aí ele diz assim: isso não é verdade. Será que eu não a amo o bastante? Eu a resgatei daquele dragão e coloquei nesse elegante castelo com pedras de parede. O que você amou? Foi a ideia? O que você amou foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama agora de verdade. Eu amo você de verdade. Então tira essa armadura para que eu possa ver você como você realmente é. Não posso tirá-la. Eu tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Aí ela deu um ultimato: se você não tirar essa armadura, eu vou pegar o Cristo, montar no meu cavalo e sair da sua vida. Isso foi um golpe para ele. E ele resolveu tirar a armadura. Mas quando ele pôs a armadura, puxou a armadura, ele não conseguia tirar a armadura. Ele puxou a viseira e não conseguiu mais tirar a viseira. Ele tentou tirar a luva, o peitoral, a bota, tudo e nada.
Ele se desesperou, procurou um ferreiro, e o ferreiro era a pessoa mais forte do castelo que ele tinha, e o ferreiro não conseguiu tirar a armadura. Ele foi até o rei para ver se o rei sabia. O rei estava viajando. Encontrou o bobo da corte. E o bobo da corte, depois de alguns poemas, né, revelou a ele que o mago Merlin poderia retirar, ou poderia ensiná-lo a retirar a armadura que ele carregava. E que ele já não mais conseguia nem alimentar. Estava ficando fraco. Depois descobri que aquela armadura estava grudada no corpo dele. Então ele sai à procura de Merlin e passa meses, talvez anos, à procura. Quando Merlin aparece a ele e oferece a ele a oportunidade de retirar a máscara se ele entrasse em 3 castelos. Um seria o Castelo da Verdade, o outro seria o Castelo do Autoconhecimento e o terceiro seria o Castelo da Ousadia e da Vontade. Por que ousadia e vontade? Porque todos nós temos medos e dúvidas e por isso usamos armaduras. Esse livro aqui é fininho, né? Pequenininho, e ele me fez lembrar que nós, muitas vezes, como espíritas, colocamos uma armadura de bondade, de gentileza, de amorosidade. E podemos muitas vezes passar a vida inteira representando a figura de sermos bons, gentis e amorosos com os outros. Mas é apenas uma armadura, porque nós evitamos olhar para dentro de nós, dentro da armadura, e ver que ali dentro da armadura nós temos pessoas simples, necessitadas de sermos amados, né? Mas aquela necessidade, aquela armadura reluz. Todo mundo olha para a gente com respeito. Então é como se quando a armadura brilha tanto, oh, Renato, palestrante, é espírita, a armadura brilha tanto que quando você está no alvorecer, o sol parece que está nascendo junto com você. Você é o sol. Mas quando o sol se põe, é você que está indo embora. Mas quando a vida te pede para você retirar sua armadura, você, como espírita, diz: mas eu sou tão bom, eu sou tão gentil, eu sou tão amoroso. E você, vestido daquela máscara, lá do outro lado, talvez tenha que encontrar você mesmo. Como o irmão Jacó, no livro Voltei, teve que se encontrar. É um perigo que todos nós que conhecemos a verdade pensemos que nós somos a verdade. E nós não somos a verdade. Nós somos filhos de Deus, tão necessitados quanto qualquer um ser humano, com necessidades para fazer mergulhos interiores e com necessidades de aplicar essa amorosidade para todos que estão ao nosso redor. Por isso que esse livro Cavaleiro Preso na Armadura é uma ajuda muito grande para que nós saibamos que, queira ou não queira, né, muitas vezes nós colocamos uma armadura de duros, de bravos, de estudiosos. Mas essas armaduras são apenas armaduras. E o trabalho do espiritismo verdadeiro, para eu dizer para vocês: olha, eu estou realmente vivendo uma vida espírita, é nós sairmos dessa armadura nos sentindo realmente filhos de Deus. Mas que ao sair dessa vida, nós tenhamos consciência de que eu fiz o meu melhor. Eu não fiz aquilo que era possível, mas eu dei o melhor de mim, mesmo que tenha sido uma pequena fração daquilo que eu ainda darei lá no futuro. Porque eu, com certeza, darei muito mais no futuro do que eu dou hoje.
Mas com certeza eu poderia dar hoje muito mais do que eu dou. E que o Espiritismo se apresenta para mim, para que eu faça uma verdadeira cirurgia moral em mim e não no próximo. É isso que o Espiritismo veio me ensinar, a fazer uma cirurgia moral em mim. É questionar, eu falei direito com tal pessoa, eu agi assim, eu estou sendo amoroso comigo mesmo, eu estou sendo muito sim, sim, quando eu tenho que dizer não, não, eu faço as minhas colocações, elas me deixam bem, né? Então, conforme eu vou aproveitar o que a Tânia disse aqui, isso nos limita a nossa evolução espiritual. Né? Quando você se prende a uma armadura, quando você se prende a um cargo, quando você se prende a uma posição social, quando você se prende a um privilégio, quando você se prende a um nome, você está se limitando. E queira ou não queira, quando a gente se limita, a gente passa a nos limitar. A nossa comunidade inteira, a sociedade inteira. Talvez eu vou aproveitar também o que a Tânia está dizendo aqui, porque quando ele vai visitar o castelo da verdade, e a verdade é exposta a ele, cai uma peça da armadura dele. Aí ele entra noutra sala, cai outra peça da armadura dele. É peça por peça. Né? Aí ele vai no castelo do autoconhecimento e descobre que aquela esposa que ele tinha, que era, gostava de vinho, só passou a gostar de vinho porque ele não dava atenção a ela. E quando ela tentava conversar com ele, ele não conversava com ela, fechava a viseira e ia dormir. E ela só tinha como refúgio a bebida e virou alcoólatra. E ele falava assim, minha mulher é uma alcoólatra. Mas ele nunca se perguntou por que ela foi levada ao alcoolismo. Foi por causa da relação, da armadura, dele só ficar de olho naquilo que reluz nele, sem saber que ele era cheio de sombras também. Então nós temos que fazer esse questionamento em nós. Né? Temos que saber das nossas forças, das nossas positividades, dos nossos momentos de luz, daquilo que nós somos capazes de fazer de bom, daquilo que já sai de nós como bom. No final das contas, quando as máscaras caem, a armadura toda se derrete, nas grandes lágrimas que ele faz, que ele solta, ele consegue descobrir que ele realmente era bondoso, gentil e amoroso. Mas só que não naquela quantidade, não naquilo que ele imaginava ser, e decide viver sem armaduras. Já pensou que se nós vivêssemos sem máscaras? Eu sou isso, eu sou aquilo. Você sabe com quem que você está falando? Você tem ideia da posição minha? Você sabe qual é a minha idade? Eu sei muito mais que você. Eu sou muito mais experiente que você. E a gente coloca uma posição exclusivista de nós nos colocarmos fechados dentro da nossa armadura, nos recusando a dar a oportunidade de sabermos que eu saio dessa vida sabendo que eu sou mais egoísta e orgulhoso do que eu era. Nossa, isso é uma posição enorme. Eu vivi várias encarnações com um orgulho tão fechado e agora eu saio dessa encarnação com um orgulho tão aberto, pronto a modificar. Sendo menos orgulhoso, menos egoísta, menos pretensioso, menos racista, menos tudo, porque a gente é tudo. A gente é uma coleção de tudo, do bom e do ruim. Ainda vivemos num mundo de provas e expiações, que está se transformando lentamente num mundo de regeneração. Quando a armadura que nós colocamos, você acha que é certa para nos proteger?
Então, por isso que ele entra no castelo da ousadia e da vontade. É preciso vontade e ousadia para se reconhecer que nós temos medo e dúvidas. Então vem um dragão, né? No terceiro castelo aparece um dragão com chamas enormes. E aí um deles fala assim, mas você tá vendo esse dragão aí? Esse dragão ele está apenas na sua mente, ele não existe, né? Então é uma forma que nós usamos para nos proteger. Agora você tem que ter vontade e ousadia para vencer você mesmo, o seu medo, né? Vencer o seu medo e sua dúvida. Ele fazia medo com as chamas e cuspia sementes de dúvida, né? O terceiro dragão. É muito interessante o livro. E é muito interessante vocês ouvirem, né? A solução do problema. Tá na internet, tá no YouTube, O Cavaleiro Preso na Armadura. Nós vamos terminar, são 55 minutos, mas eu vou terminar com uma leitura, a leitura de número 77 do livro Vida Feliz. No dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida como lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer, conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Boa tarde a todos. Nós temos que responder a Tânia e a Jaqueline. Sim, proteção são mecanismos de defesa, né? A gente tenta se defender porque nós não estamos nos sentindo... Ah, é para Carla, né, Carla? A pergunta é para Carla. Mas assim, desculpa, tá? A gente costuma se proteger porque nós estamos nos sentindo agredidos. Então, eu não vou entrar no campo da Carla, né? Eu vou só agradecer a presença de vocês e pedir a Deus que nos acompanhe durante a semana em nossas vidas, trazendo a cada um de nós o equilíbrio que tanto necessitamos, a paz em nossos corações, a luz em nossas vidas. Que o Mestre Jesus esteja presente em nossos pensamentos e em nossos sentimentos, iluminando nossas famílias, iluminando a cada um de nós que aqui estamos. Que assim seja. Que as preces que nós dirigimos aos nossos irmãos, conforme o seu Alziro trouxe diversos nomes, que o nosso Pai possa atender a cada uma dessas pessoas. Que assim seja. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa tarde a vocês. Eu vou desligar. Dá licença.